revisão do 13. A revisão do 13 é fácil demais, né, irmão Adão? Rapaz, é difícil. É nada, irmão Adão. Poxa, um capítulo que foi super pequeno, Foi pequenininho, mas 14 versículos. essa história de autoridade, eu não sei o nome dos homens, ficou difícil para eu. O senhor sabe- Não sei se era presidente ou era deputado. Não, irmão Adão, o senhor não precisa. O senhor tem essa folhinha aqui, ó. O senhor tem que responder por aquela folha que eu lhe dou. Então, assim, as autoridades, aqui não tem nome de autoridade, não. Aqui não tem nome de presidente, aqui não tem nome de governador, aqui só fala sobre as autoridades que existem. A autoridade é o quê? O pastor Júnior é uma autoridade, entendeu? Não, irmã Maria, Deus é a autoridade suprema. Mas aqui na terra ele constituiu autoridades, como diz aqui, no capítulo 13. Toda a autoridade. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos por esta tarde que possamos aprender da tua palavra. Coloca, Senhor, em nossas mentes, no nosso coração, o desejo de aprender um pouco mais. Usa a tua filha em Romanos capítulo 14. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar uma pausa aí, por favor. Ele fez imitando o que há no céu. Então, assim, no céu existe, claro, a autoridade maior é quem? O Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor de tudo, da terra, dos céus, de tudo, de tudo. Mas lá existe hierarquia. E a hierarquia é o seguinte: tem os anjos, tem os arcanjos, tem os querubins, tem os serafins, e cada um deles tem as suas funções. Da mesma forma, é aqui na terra. Então, no meio policial, tem o soldado raso, que seria o anjo, tem o sargento, tem o cabo, tem o sargento, aí tem o coronel, tem o major. Então, a maior patente na polícia é o coronel. É o coronel, né? É o coronel. A maior patente na polícia. Então, assim, aqui, vamos dizer assim, no mundo político, no sistema político, a maior autoridade é o presidente. Depois do presidente vem o governador. Aliás, depois do presidente vem o Senado. Depois do Senado, os deputados federais. Depois dos deputados federais, vem os governadores. Depois dos governadores, os deputados estaduais. Depois dos deputados estaduais, vem os prefeitos. Depois dos prefeitos, vem os vereadores. Mas nós temos o presidente, ainda tem que nome dele. Não, mas é porque... Não. Ali são tudo não, irmão Adão. Ali são pessoas separadas pelo presidente para cada área que ele... Se vira para dentro. Quer dizer, ou seja, ele é como o pastor. O pastor, por exemplo, o pastor não tem como ele resolver o problema. Aqui não, que aqui a igreja é pequena. Mas uma igreja, vamos dizer assim, a maior igreja do mundo, ela tem quantos milhões de... Tu lembra? São 50 mil diáconos. Não, eu tô falando quantos milhões de membros. Tinha chegado a 50. Eu não lembro quantos milhões de membros tem a maior igreja do mundo. Ela fica na Coreia do Sul. A maior igreja do mundo. Então ali tem o pastor presidente e tem os outros pastores. E além dos outros pastores tem os diáconos, tem os auxiliares, aí tem os líderes de departamento. Então é a mesma coisa do governo político. O governo político tem o quê? Tem a secretaria, tem o Ministério dos Transportes, o Ministério da Agricultura, mas tudo é coordenado pelo presidente. Então ele não tem como fazer tudo sozinho. Então ele distribui as tarefas para cada pessoa. Então, todas essas autoridades, aí Paulo diz assim, tudo isso foi constituído por Deus. Então foi Deus que deu essas autoridades para que o mundo fosse governado. Claro, né? Elas se debandaram para o mal e o mundo está perdido. Mas se essas autoridades fossem seguir o exemplo como Deus deixou, o mundo não estaria dessa forma. Não, mas quando a gente fala o mundo, Vera, a gente está se referindo ao ser humano, entendeu? Não é o mundo terra, é o ser humano, o sistema mundano. Então, assim, entendeu, irmão Adão? O que aqui está se referindo a autoridades aqui? Então, todas elas foram constituídas por Deus. E foram constituídas para o nosso benefício, para que eles nos servissem. Elas são constituídas a serviço do povo.
Não é o contrário, não é o povo que tem que servir as autoridades. Mas o negócio se inverteu. Então, Deus constituiu as autoridades para nos servir. Então, assim, por que Deus diz que a gente tem que obedecer às autoridades? Porque elas, ao pé da letra, como está aqui na Bíblia, elas teriam que fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Se elas fizessem tudo no sistema que Deus deixou, tudo ia muito bem. Então, as pessoas que praticassem um crime, ela ia ser punida por aquele crime. As pessoas que fizessem o bem, elas não iam ser punidas, mas hoje é o contrário. Tá entendendo, Tati? Entendeu, irmão Adão? Então, quando se fala de autoridade, qual foi a pergunta que... Cadê o questionário 12, irmã 13, irmã Maria? Tá aí? Questionário. Segundo a palavra de Deus, devemos obedecer às autoridades? Claro que sim. É somente sim ou não. Claro, eu fiz que é claro que sim. Entendeu? Então, segundo o que nós estudamos, a palavra de Deus, devemos obedecer às autoridades? Quem se revolta contra as autoridades, o que acontece? Eu respondi assim, está se revoltando contra o que Deus ordenou. Perfeito, irmão Adão. Perfeito. A irmã Maria respondeu de outra forma, mas está valendo da irmã Maria. Devemos obedecer às autoridades, não só por causa do castigo de Deus, mas também porque... Eu fiz assim, a sua consciência manda que vocês façam isso. Exatamente, a irmã Maria respondeu de outra forma, mas está correto. É para você não dizer que nós estamos... Ai, não. Deus manda Tá vendo aí? que paguemos o que ao governo? Aí eu fiz assim, ó, paguei todos os seus impostos e respeite a honra toda às autoridades. Exatamente. A irmã Maria também fez igual. Proteção da hora pescada. Olha, qual é a única dívida que devemos ter? Eu fiz assim, é a de amar uns aos outros. Exatamente. Maria bem no meio. A irmã Maria ainda acrescentou mais um pouquinho, entendeu? Ainda botou assim, e obedecer a lei. Certíssimo. Quem ama uns aos outros está obedecendo o quê? A lei. A lei. Cumpre a lei. A irmã Maria botou, estamos servindo a Deus. Está certo também. Quais os mandamentos foram transformados em um só? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não furtarás, não levantar falso testemunho, não cobiçarás e levantar. Exatamente. Chegou a hora de acordarmos. Por quê? A nossa salvação está agora mais perto de quem nos dá fé quando aceitamos a fé. E eu não sei se o senhor sentiu dificuldade de responder esse questionário. A noite está terminando e o dia está chegando. Por isso devemos parar de fazer o quê? Rejeitamos, pois, as obras das trevas e estamos nos das armas da luz. A noite está terminando e o dia está chegando. Por isso devemos parar de fazer o quê? O que você colocou aí? E rejeitamos, pois, as obras da treva e estamos das armas da luz. Tá certo, também. O da irmã Maria foi mais completo aqui. Vivermos na luz do dia, nada de fazer bebedeiras, nem imoralidade, ou indecência, brigas ou ciúme. Então, os dois se acertaram. Um não respondeu de uma forma. Eu vou ter aqui embaixo, ó. Devemos viver como pessoas que vivem em quê? Porque na luz do dia. Devemos viver como pessoas que vivem em quê? Essa é a irmã Maria. Nós devemos termos as qualidades de quem? O Senhor Jesus Cristo. Não devemos satisfazer os maus desejos do quê? A natureza humana e vocês. A irmã Maria botou Eu não sei se eu semelhante. acertei aqui. Seu nome? Eu ia botar Bambam, mas você é José Adão mesmo. Então, assim, qual foi a dificuldade de responder isso? Qual foi a dificuldade? Foi difícil. Precisou, deixa eu dizer uma coisa, precisou. Eu não sabia não, precisou eu orar, joelhinho, então- para pedir o Espírito Santo para poder chegar para teu. Então é bom que toda vez seja assim. Foi trabalho mesmo. Tá vendo por que eu faço, que eu não dou as perguntas certas? É melhor dar certinho. Não, porque aí vocês vão ler, reler e ler de novo. Aí vocês vão orar, entendeu? Se eu disser a senhora que eu fiz isso hoje, todo dia eu pegava nesse papelzinho e olhava e olhava e Passava a pegava a senhora de autoridade, eu já estou com raiva dela. Então,
Entendeu, irmão Adão? O que é autoridade? Então é muito simples. Todas as autoridades foram constituídas por Deus para o nosso bem. Aí nós também aprendemos que devemos amar, né? É o maior dos... O segundo maior mandamento que Jesus transformou em um, não foi? Então, 6 mandamentos referentes ao homem para com o próximo, Jesus transformou em um único. Qual é? Amar uns aos outros. Ou seja, amar o seu próximo como a si mesmo. E qual é o primeiro? Pois é. Nos 10 mandamentos, eles são divididos assim, ó. 4 vertical Não tem caneta aqui. e 6 horizontal. Vertical por quê? Porque é do homem para com Deus, e horizontal porque é do homem para com o homem. Entendeu? O seu próximo. Então assim, amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer imagem de escultura. Qual é o outro? O terceiro? Não Levantar falso falar testemunho. o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Não levantar falso testemunho. Não. E guardar o dia do Senhor. São esses 4 mandamentos referentes a Deus. Do homem para com Deus. E do homem para com o seu próximo é não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, honrar pai e mãe. Qual é o outro? Desejar a mulher do próximo. Não cobiçar. Não cobiçar Não e não adulterar. Então, são 6. Ou seja, se eu amo o meu próximo, eu não vou desejar o marido da minha próxima. Né? Se eu amo a minha próxima, eu não vou desejar o que ela tem. Ou eu posso até desejar o que ela tem. Isso não é inveja. Inveja é eu desejar que ela não tenha o que ela tem. Entendeu? Entendeu a diferença? É desejar que ela não tenha o que ela tem. Aí está desejando mal, né? Exatamente. Eu posso até desejar ter, como o irmão Adão. O irmão Adão deseja ter o que o pastor tem. O quê? Uma boa memória, ter essa facilidade de pregar. Isso não é? Eu não penso mesmo nisso, não. Desejar o que o pastor tem, mas eu sempre peço isso. Não, Tem entendimento da palavra. Isso é um desejo que nós temos, mas isso não é inveja. Inveja é o quê? É eu não querer que ele tenha. Entendeu? Então, assim, eu não quero só pra mim, não. Eu não quero que ele tenha. Eu quero tirar o que ele tem. Eu não quero que ele tenha. Isso é inveja. Isso é o que Deus condena. Então, assim, nós aprendemos a respeitar as autoridades, nós aprendemos o amor ao próximo e nós aprendemos que nada está encoberto e que devemos viver na luz. E que os dias estão... O dia está terminando, não é isso? Que dia é esse? Que está terminando? Isso é o dia que nós temos, né? Tá chegando. Dia de juízo. Aliás, os dias estão terminando, não. A noite está terminando e o dia vem chegando. Então, o dia que vem chegando é o dia em que todas as coisas vão ser transparentes. É o dia em que o Senhor vem e vai revelar tudo que nós somos. Você sabia que nós temos coisas que nem nós mesmos sabemos que temos? Já esqueceu, né? Não é que isso aí já esqueceu, não. Por exemplo, uma semana dessa o pastor estava dando um estudo lá na igreja e falando sobre orgulho lá em Sete Casas, sobre a diversidade de orgulho que tem. Tem orgulho que nós temos que nós nem imaginamos que temos, e é orgulho. Tem o orgulho que não é pecado, mas tem uma diversidade de orgulho que é pecado. Eu senti orgulho de que o meu marido, vamos dizer assim, o meu marido foi... ele está fazendo uma faculdade e ele se formou. Eu estou orgulhosa dele. Isso é um orgulho bom, normal. O meu filho aceitou Jesus, o meu filho está louvando a Deus na igreja. Eu estou orgulhosa dele. Então, isso é um orgulho normal. Mas o orgulho ruim é qual? É aquele que nós nos achamos melhor que o outro, ou seja, pastor, fosse eu ali, fazia bem melhor do que o pastor. Esse é um tipo de orgulho, e é um orgulho ruim. Então, tem coisas que nós temos orgulho, às vezes eu oro, eu estou orando e eu digo, Senhor, se eu tenho alguma coisa que não te agrada, algum tipo de orgulho, algum tipo de exaltação, tira de mim, me mostra para que
eu abro a mão disso, eu renuncio a isso. Eu oro, sempre que eu oro pedindo para que Deus me mostre se eu tenho algum tipo de sentimento dentro de mim que seja pecaminoso. Vocês entenderam? Então, a noite está acabando e o dia está chegando. O dia em que todas as coisas vão ser trazidas à luz da verdade de Cristo. Hoje nós vamos ler o 14, não é isso? Antes de lermos o 14, eu queria fazer um resumo do que esse capítulo fala. O 14. É um dos capítulos mais pastorais. O capítulo 14 é um dos versículos capítulos mais pastorais e práticos de Romanos. Não é da Bíblia, viu? É de Romanos. Porque tem um livro que é a carta de Paulo a Timóteo, que é intitulada Carta Ministerial, não é isso, pastor? É. Carta ministerial. Por quê? Porque ali ele dá todas as coordenadas de como se deve ser o ministro do Senhor, o pastor, como deve ser o diácono, como deve ser o presbítero, como deve ser a mulher do pastor, a mulher do diácono. Paulo destrincha tudinho. A gente vai chegar lá, a gente vai estudar isso. Então, dentro de Romanos, o capítulo 14 é um capítulo pastoral e prático. Ele dá um resumo de como devemos viver a vida prática na forma assim, pastoral. Com esse capítulo aprendemos que a verdadeira maturidade espiritual não se expressa apenas no conhecimento ou na liberdade, mas no amor, no respeito e no cuidado com o próximo. A gente viu isso no capítulo 13, né? Que Paulo diz, né? Amai-vos uns aos outros. Paulo, né? Que Jesus, ele repete o que Jesus falou, né? Então, assim, no capítulo 14 nós vamos ver que não é só a maturidade espiritual, a verdadeira maturidade espiritual não se expressa apenas no conhecimento ou na liberdade, mas sim no amor ao próximo também, que é muito mais importante. Né? Aqui Paulo nos ensina a conviver com as diferenças dentro da igreja e a preservar a unidade mesmo quando pensamos diferente em questões não essenciais. Ou seja, Paulo vai nos ensinar dentro de uma igreja. Não precisa. A igreja é a família de Deus, não é isso? É o corpo de Cristo, é a família de Deus. Então, dentro da sua casa, vamos dizer que o Senhor viveu com seus filhos durante quanto tempo, irmão Zé Luiz? Uns 25 anos. Quantos filhos o senhor tinha? Vivendo dentro de casa com o senhor? 5 filhos. Irmão Zé Luiz tinha 5 filhos e criou eles até os 25 anos. Que ele sabe, ele tem 5, né? Não, só de casa, só, né? Eu estou perguntando o que o senhor conviveu com ele. Esses cinco filhos, eles pensavam tudo de uma maneira só, eles agiam da mesma forma. A mesma coisa é a igreja. É mentira que ele disse que o pai e a mãe da família o mesmo gostar de um, tem um que acaba gostando mais. Mas essa aí a gente vai vocês entenderam? Então, assim, em uma igreja, todo mundo tem um pensamento diferente. Tem coisas que eu não vou concordar com a irmã Maria. A irmã Maria pensa diferente de mim. Mas já tem outras coisas que ela tem um pensamento que eu não concordo com ela. Aí tem a Tati, a Tati, eu acho que deve ser dessa forma. Mas se essas coisas não forem de encontro à Bíblia, à palavra de Deus, é o que Paulo está falando. A gente vai ler. Então, assim, se não é essencial, se não é uma doutrina bíblica, não é pecado. Eu só tenho que respeitar a sua maneira de pensar. Por exemplo, a irmã Maria, ela gosta de se vestir de uma forma simples. Ela não gosta de se arrumar para ir para a igreja. Ela não gosta de se arrumar para ir para canto nenhum. A senhora já viu ela na praia? Então, a irmã Maria gosta dessa forma. Então, assim, mas eu já sou diferente. Eu gosto de me arrumar. Então, assim, pra mim, eu
coloco a melhor roupa, eu me arrumo, fico bem bonita para ir adorar o Senhor. Isso é a minha maneira. Mas a maneira da irmã Maria, tem alguma coisa errada? A Bíblia está indo contra a Bíblia? Não, a não ser que ela chegasse lá de mini saia ou de shortinho, né? Aí eu ia dizer, irmã Maria, assim também é demais, né, irmã Maria? Mas se você está se vestindo de maneira composta, decente, com pudor, como a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos nos vestir com pudor. A mulher deve cobrir o seu corpo. O homem deve cobrir o seu corpo. Então, se eu gosto de me arrumar, de me produzir para ir adorar o meu Senhor, e a irmã Maria não gosta, eu tenho que respeitar a maneira dela. E ela tem que respeitar a minha. E não ela dizer, olha, a irmã, que coisa feia, só quer ser ela, não tem nada a ver, isso está errado, isso não é de Deus. Se ela fizer isso, ela está pecando. E se eu fizer a mesma coisa, irmã Maria, vem toda desleixada para a igreja, não procura uma roupa decente para vestir. Eu estou pecando. Por quê? Porque é a maneira dela. Ela gosta de vestir de maneira simples, ela não gosta de se ornamentar. É o jeito dela. Então, vocês entenderam? Algo que não é essencial, não está afligindo, não está atingindo a lei do Senhor, os mandamentos de Deus. É nesse ponto em que Paulo vai falar. Então, assim, nós temos que respeitar uns aos outros. Nós temos que respeitar a maneira dos outros. Mas eu acho lindo, eu acho maravilhoso um homem de terno, de gravata, sabe? Quando ele não tinha perdido a perna, eu acho lindo. Eu acho muito bonito, muito assim, sabe? Elegante. Um homem de terno. Um homem, sabe? Eu acho bonito demais um homem vestido socialmente. Um homem que se veste socialmente. Eu acho lindo. Assim, quando vai para um culto, por exemplo, um homem de camisa de manga comprida, uma calça social, um sapato social, eu acho lindo. Mas eu vou obrigar o irmão Zé Luiz a botar uma camisa de colarinho e uma gravata. Eu vou brigar com ele, eu vou dizer que ele tá. Eu posso até brigar, né? O gosto é meu, né? É, o gosto é dele. Ele bota uma camisa de malha e bota uma gravata. Até o velho correr. Aí eu vou dizer para o irmão Zé Luiz. Não vem que com essa roupa não. Vai chegar o dia em que eu vou ter que dizer, né, irmão Zé Luiz? Ai, pronto. É. Vai de Ah, novo. você passar uma coisa, meu irmão, mas a roupa é sua e minha. Meu Não, Deus. mas vai ter o dia que o senhor vai ter que botar uma camisa de gola, uma gravata e o terno direitinho, viu? Aí nesse ponto, aí entra a obediência à autoridade pastoral. Entendeu? Por exemplo, o senhor é um introdutor. Antigamente a gente chamava de porteiro, né? Mas hoje é introdutor. Introdutor. O senhor é um introdutor. Então, claro que aqui não, mas quando a gente construi o templo, né? Fala com Deus já. Aí o introdutor, ele vai fazer o quê? Ele vai estar lá na porta, todo alinhado, de gravata, de terno, recebendo as pessoas. O senhor pode não gostar, mas tem coisas que nós, mesmo sem gostarmos, nós somos obrigados a fazer por causa do ambiente, exatamente. Entendeu? Então assim, é só 2 horas, o senhor não vai morrer. Depois de 2 horas, o senhor tira a gravata, tira o terno e pronto. Mas assim, vai morrer invocado. Deixa pra tirar a garra. Depois que eu morrer. Vai não. Mas deram para vocês entenderem como é, o que é que Paulo vai falar aqui, disso aqui que nós vamos ler agora, com relação a isso, com relação a que nós não devemos criticar os outros por certas coisas que não é essencial, ou seja, não está indo de encontro à doutrina do Senhor, da Bíblia. Então, vamos lá. Romanos 14, a partir do 1, diz assim, ó. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Deixa eu ver, se faz uma celular, eu coloquei aqui ponto de acesso. Não, mas não me deu papel. Eu coloquei aqui ponto de acesso. Aí pegou no Netflix. Não, irmão Adão. Eu já tô lendo nessa versão porque é de fácil entendimento. Olha, eu fiz uma ovelhinha. É de fácil Olha, eu entendimento fiz para uma vocês. ovelhinha. Por quê? Olha, eu fiz uma ovelhinha. Se eu fosse ler nessa versão aí sua, eu ia ter que estar traduzindo as palavras para vocês entenderem o que eu ia falar, o que eu estava dizendo. Aqui não. Aqui já está traduzido. Então aqui está dizendo o quê?
aceite entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Aí ele diz, por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Irmãos, é errado eu comer só verduras e legumes? Não. É pecado? Não. Aí você diz assim, e por que as pessoas criticam tanto os adventistas? Que eles pregam que tem que comer somente verdura e legumes. A gente não critica os adventistas por isso não é isso. Os adventistas, o problema dos adventistas é que eles têm uma profetisa que eles colocam num patamar maior do que Jesus. Ou seja, eles dizem que só vai ser salvo quem guarda o sábado. E na Bíblia não tem isso. Na Bíblia diz que para você ser salvo, você tem que crer e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você tem que crer que Ele ressuscitou dos mortos e que Ele é o Senhor e Salvador. A Bíblia não diz que você tem que guardar o sábado. Aí você vai dizer, olha, irmã Tânia, mas eu já li lá no Velho Testamento que tem que guardar o sábado. Aquele descanso, sabat é o nome, significa descanso. Aquele descanso é para os judeus, não tem nada a ver com a igreja. A lei foi cumprida em Cristo. O fim da lei é Jesus Cristo. Nós estamos vivendo pela graça. O nosso descanso é Jesus Cristo. O nosso descanso é Jesus Cristo, onde nós descansamos nele de tudo. Aí se eu como verdura e legumes só, eu digo, oi, irmã Maria, eu não como carne, eu não como peixe, eu não como nada, eu só como legumes e verdura. Aí a irmã Maria vai e me critica, onde foi que já se viu isso? Que coisa mais errada. Aí o que acontece com aquelas pessoas que são fracas na fé? Quem está firmado na palavra, quem já é maduro, não vai ligar para isso. Ela pode me criticar do jeito que quiser, mas eu não vou me abalar. Mas quem é fraco na fé, o que é que vai acontecer? Aquela pessoa vai se entristecer e vai sair da igreja. Acaba saindo da igreja. Por quê? Porque é uma pessoa que é fraca na fé. Mas tem aqueles que criticam. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceita. Quem come não deve condenar quem não come. E quem não come não deve condenar quem come. Porque Deus aceita todo mundo. Você quer comer só legumes? Coma. Deus aceita você dessa forma. Você quer comer carne de porco? Coma. Deus aceita você dessa forma. Você quer comer o que você quiser. Então, as pessoas, era isso que Paulo estava falando. Em Roma, o que acontecia? O que acontecia era que em Roma tinha muitos judeus convertidos ao cristianismo. E o que acontecia? Os judeus têm a lei chamada lei mosaica, que foi Deus que deu a Moisés. E Deus, naquela lei, dizia para eles o que eles deveriam comer e o que eles não deveriam comer. Naquela época, Deus catalogou, ou seja, especificou os alimentos que seriam puros e impuros para aquele povo, para aquela nação. Não era para o mundo inteiro. Aí o que aconteceu? Ao povo judeu, eles aceitavam Jesus e continuavam comendo da forma que o judaísmo mandava, que a lei de Moisés mandava. Aí eles não comiam carne de porco, aí eles não comiam certo tipo de peixe, que eles não comem. A alimentação deles era à base de trigo, de cevada, eles comiam mais pães, à base de ovelha, de peixe. Então assim, e os romanos ignoravam isso e ficavam criticando os judeus. Já os judeus ficavam criticando os romanos porque eles comiam tudo. Aí Paulo disse, gente, acabem com isso, pelo amor de Deus. Foi tudo dado por Deus. Então, vocês que gostam de comer esse tipo de comida, comam quieto, calado, Deus aceita. Agora não critique o seu irmão que não come. E Paulo vai mais além. Eu acho que a gente já estudou, com certeza, nós estudamos lá atrás. Paulo diz assim, se te ofereceres alguma coisa
e tu souber que aquilo vai ofender o teu irmão, vai fazer com que o teu irmão peque, tu não coma. Por exemplo, eu vou comer na casa de um pessoal que não é crente. Aí os crentes lá, aquele povo que não é crente, eles sabem que os crentes não comem sangue. Eles sabem que os crentes não comem sangue. Mas aí eles oferecem. Uma buchadinha. Aí, Vai lá pra trás. aí, se a gente for comer, a gente vai causar um escândalo. Por quê? Ele diz, gente, eu já ouvi dizer que crente não come sangue. E você está comendo? Então, nós devemos não causar esse tipo de escândalo. Devemos respeitar. Ou seja, a gente não deve, a não ser que essa pessoa seja uma pessoa madura e que não vá se escandalizar. Aí tudo bem. Mas se não for, a gente não deve comer. Por exemplo, a gente vai para uma praia. Vamos ver que ele não pode ver isso, cara. Sabe isso que eu como? O quê? Sabe? Buchado, sarapaté, eu gosto. O senhor gosta? Mas o senhor não leu não, a gente estudou. Ah, já. já li isso, né? Por que o senhor está desobediente? Não, mas porque depois que eu li, parece que eu li. Mas eu não gosto de buchada. Tem uns clientes lá perto de casa que nós fazia muita buchada. Quando ela tinha uns três buchadas, 4 buchadas. Mas o sangue deixava de fora. Aí ela dizia assim, se for fazer pra mim, faça fora do sangue que eu compro um trailer. Eu comprava É. fazer. Geralmente, nós que somos, porque lembra lá em Atos, que ficou certo de que os cristãos deveriam se abster somente do sangue. Foi a única coisa que o concílio em Jerusalém decidiu que os crentes deveriam se abster do sangue e da carne sufocada. A carne sufocada, pronto, não tem gente que mata a galinha sem sangrar, Mas direto. mas o senhor não sangra não depois? Não. Tá Eu errado. posso pescoço depois, quando eu vou tratar. Sim, e o sangue sai ou o sangue tá, já Tratar tá, essa parada, tá errado? Essa é a carne sufocada. Olha, amor, a tua mãe comeu carne sufocada sem saber, ó. Foi. Tá vendo? Se ela ouvir isso, Olha, tira. Apague. Parece que não, bicho. Parece que não. Parece que eu matei para ela, eu tô sangue aí. Parece que foi. então vamos lá. O 4. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Aí Paulo dá no gogó, né? Quem é você? Você está se achando o quê? Para julgar os escravos dos outros. Então assim, quem tem que julgar é o dono do escravo. Quem é o dono? Deus. Então, se eu vou vencer, é ele que me faz vencer. É por causa dele que eu vou vencer. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Então, irmãos, para mim, não existe dia diferente um do outro. Sexta-feira Santa, Todos são iguais. todos são iguais, não existe isso. Mas eu não vou criticar os católicos se eles acham que aquela sexta-feira é santa, então eles que fiquem com a sexta-feira santa deles, né? Então assim, mas o que acontecia aqui? Aqui o pessoal, eles guardavam o sábado, os judeus, isso eram os judeus, convertidos ao judaísmo, eles tiravam aquele dia, o sabate. Até hoje tem o dia consagrado ao Senhor, que eles consagram. É pecado? Não. A gente consagra o quê? A gente consagra o domingo. Não é no lugar do sabe por quê? Porque a igreja primitiva, Jesus ressuscitou em que dia? No primeiro dia da semana. Jesus não ressuscitou no primeiro dia da semana? No nosso calendário, o primeiro dia da semana é qual? O domingo. Então, por causa da ressurreição de Cristo, que foi no primeiro dia da semana, a igreja primitiva começou a se reunir no primeiro dia da semana. Então, os judeus já se reuniam no dia de sábado. Então, assim, mas aí Paulo diz assim, gente, isso não é essencial. Os judeus tinham festas que eles guardavam, como a Páscoa, a festa do pães ázimos, e a Páscoa.
as festas das cabanas, as festas da colheita. Então, são festas que os judeus, até hoje, eles fazem nesses dias específicos. Aí Paulo disse assim, porque eles fazem, vocês não têm que criticar. Se eles têm o dia santo deles, se eles guardam, isso não está interferindo na palavra de Deus. Agora, eles fazem uma festa para Deus. É diferente. Aqui, as pessoas, quando festejam o dia da pretinha, como é o nome dela? A Cida, né? Bom, eles festejam Deus. Eles prestam oferenda a quem? A ela, não é isso? Então, os judeus não. Os judeus, eles fazem 7, 14 dias de culto, de louvor a Deus. Eles pegam a festa da colheita, eles pegam as primeiras colheitas e levam e passam 7 dias cultuando a Deus. Ali eles comem, eles dançam, eles louvam para o Senhor. Aí o que é que o brasileiro faz? Ele vai para a praia, fazer despacho, para Iemanjá, que é a mesma, não é isso? A mesma Cida, né? Ou é a Conceição? É a Conceição. É a Conceição, né? A Iemanjá é a Conceição, né? Então, assim, a gente deve respeitar. Aí é uma questão de respeito. Nós devemos respeitar a cultura, a religião de todo mundo. Nós devemos respeitar. E dizer para eles que eles estão errados naquilo ali. Mas se eles quiserem continuar, nós devemos respeitar. Nós não devemos. Exatamente. Nós não devemos estar esculhambando, nós não devemos estar como algumas pessoas fazem, né? Chega no lugar, tá chutando aquelas imagens, aquelas coisas. Não, tá lá, não é deles. Então a gente só deve pregar a verdade. Nós não devemos jamais praticar a intolerância religiosa. E é o quê? Quebrar as coisas sagradas daquela outra religião. Então nós devemos pregar a nossa. Então o que Paulo estava dizendo era isso. Então, se você tem o dia santo, se para nós o dia do Senhor é o domingo e para outras pessoas é o sábado, a gente tem que respeitar eles que guardam o sábado e eles têm que respeitar nós. Isso não vai interferir na nossa salvação. Agora, a partir do momento que eu digo só vai para o céu, quem guarda o sábado, aí eu já estou ferindo o princípio bíblico, que a salvação é pela graça, através da fé. Então, Deus não exige mais nada, só crer e seguir, obedecer. Até aqui vocês entenderam? E aí? Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dá graças a Deus. Ou seja, tanto quem come como quem não come, tanto quem guarda um dia como quem não guarda, faz tudo para honrar a Deus. Fala em honrar a Deus, irmãos. Vocês têm o hábito de agradecer a Deus antes de comer? Sei como ali só o que eu falo depois que eu como. O senhor só lembra depois que Depois come. eu como, eu me lembro. Eu agradeço. Aí eu Mas, é dormida. Mas tem que ser mas antes de comer, nós devemos agradecer ao Senhor. Dar graças a Deus pelo nosso alimento, pelo pão de cada dia. Né? Devemos fazer isso, porque tudo que nós fazemos devemos ser para Deus. Se nós vivemos, devemos ser para Deus. Se nós morremos, devemos ser para Deus. Se nós comemos, devemos ser para Deus. Se nós não comemos, deve ser para honrar a Deus. Então, tudo que nós fazemos é para a honra do nosso Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivermos como se morrermos, somos do Senhor. Irmão, lembrem-se que Paulo está falando aqui para os salvos, para uma igreja crente em Jesus. Então, se a gente morre para... E se a gente vive? Para Deus. Então, se a gente morre e se vive, tudo é para Deus. Pois Cristo morreu e viveu de novo, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então Cristo, ele morreu para ser Senhor tanto daqueles que já morreram como daqueles que estão vivos. Portanto,
Por que você, que só come verduras e legumes, condena o seu irmão? Isso é uma pergunta que Paulo faz. E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Outra pergunta. Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. Exatamente. Todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. Nesse caso aqui, é o julgamento dos salvos. O julgamento das obras. A salvação já vai estar garantida. O que vai ser julgado é as obras. Com qual a intenção nós estamos fazendo isso, entendeu? É isso que Deus vai julgar. Olha, a Tânia não fez a Tânia não está comendo esse alimento com a intenção correta. Ou ela não está aguardando esse dia com a intenção correta. Então nós devemos, Deus vai julgar as nossas intenções. A intenção do coração. Não é aquilo que o homem vê, né? Muitas vezes nós julgamos o que nós vemos. A gente vê uma pessoa, por exemplo, que está indo para a igreja. Você é uma pessoa que vem visitar essa igreja e encontra uma irmã lá, vamos dizer assim, com uma bermuda curta, no meio da perna. Só que você não sabe o porquê daquela irmã estar daquela forma, né? Se ela é nova convertida e não tem roupa para vestir. Então assim, a gente jamais deve julgar. Aí quando nós olhamos para aquela irmã e julgamos, Deus está vendo a nossa intenção. E Deus não sabe por que a irmã foi para a igreja daquela forma. Ela me ama tanto que mesmo sem ter roupa adequada, ela foi. Então, é isso que Deus vai julgar. A intenção do nosso coração. Vocês entenderam? É isto o que as Escrituras Sagradas dizem. Cadê os Juro gás? pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Não vai haver ninguém na face da terra que não vai reconhecer e dobrar os joelhos diante de Deus. Todos vão fazer isso. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Irmãos, o irmão Zé Luiz, ele não tem dificuldade de aceitar que a gente entrega a Deus. Mas, tá vendo, irmão Zé Luiz? Todos vão prestar conta a Deus. Não tem como fugir. Todos os seres humanos vão prestar conta a Deus de tudo que fizermos, de cada palavra. A Bíblia diz que cada palavra que sai da nossa boca, nós vamos prestar conta a Deus. Então foi você, não foi que sim. pegou minha garrafa de água? Essa não é sua? E a minha é Pensaria 1000 vezes antes de falar. Que eu... E tem gente que não tá nem aí. Eu fico assim impressionada como é que as pessoas são tão incrédulas. Conhecem a verdade, a gente está falando que aqui na Bíblia está descrito como é que vai ser o final daqueles que creem e daqueles que não creem em Jesus Cristo. Que aqueles que não creem em Jesus Cristo vai para ser jogado no inferno, onde haverá fogo e enxofre. Onde está o cadeirão? Onde diz que o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. Então assim, as pessoas não têm noção, do que é isso. Porque se tivesse noção, teria um mínimo de, pelo menos, medo. Já que eu não gosto, mas eu vou pelo menos por medo do inferno, de ir para o inferno. Eu vou com medo de ir para o inferno. Já que eu não gosto de ser crente, mas eu acredito na palavra de Deus. Então eu vou servir a Deus com medo de ir para o inferno. Pelo menos isso. Escaparia do inferno pelo menos com medo. Não ia ter galardão, não ia ter obras, mas pelo menos ia ter a salvação. Fique à vontade. Aí o 13 diz assim: por isso paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolvam não fazer nada. que eu fico com a garrafa. Não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou a cair. Então, isso é muito sério. Se eu não que leve o meu irmão, irmã Maria, isso é tão sério. Por exemplo, irmão, eu não estou falando isso para quem é viciado, não, viu?
tô falando isso para quem não é viciado, por exemplo. Tem crente que bebe. Tem crente que bebe. Isso não é crente, né? Tem crente que bebe. Ô, irmão Adão, se o senhor for para Portugal, por exemplo, Portugal, o senhor vai se deparar lá com o seguinte: lá o vinho, para eles, o vinho é como café pra gente. Entendeu? Não, mas eles não tomam pra ficar bêbado. Ele toma um copinho bem cedo, um copinho meio dia. Eles não tomam pra ficar bêbado. Entendeu? E na Itália também. Na França, champanhe é como a água pra gente. Então, são culturas diferentes. Se eu disser pra vocês que beber é pecado, que está escrito aqui que beber é pecado, não é. O que é pecado é se embriagar. Agora, aí é onde eu vou chegar, irmão Adão. Se eu como crente, por exemplo, a Vera, vou citar o exemplo da Vera, porque ela está aqui, né? A Vera é uma viciada. Quer dizer, foi uma viciada, né? Graças a Deus. Está liberta do vício do álcool. Do álcool. Ela foi uma viciada. Mas vocês... Era pecado que ela cometia? Era pecado que ela cometia? A Bíblia condena? Ela beber não era pecado, mas o que ela soltava da boca era Não. Olha só. A Bíblia condena o que a Vera fazia? Condena. Não vai fazer coisa errada, não condena não. A Bíblia a gente condena pode o ir que pra a fora? Vera fazia. Por quê? Porque ela se embriagava. Eu vou por aqui. Ela se embriagava. Agora a Vera era viciada. Ela sabe que era viciada. Se a Vera for tomar tu gostava de tomar mais o que, Vera? Cachaça. Pinga mesmo. Aquela 51, Passa pitu. 51, Pronto. pitu. A Vera gostava de tomar pitu. Quem vai ouvir esse vídeo talvez não saiba o que é pitu. Mas pitu e 51 é a mesma coisa. Cachaça. Então assim, aí a Vera diz assim, não, Não sei não. eu já tô curada, não. Deus já me libertou do Pensei que vício, eu já sei. então eu vou tomar uma dosezinha de pitu. Aí o que é que acontece? Bom, a Vera não vai se contentar só com uma dosezinha, ela vai tomar o latão todo do pitu. Não, livre. Mas assim, tem que evitar a Vai por primeira aqui. não. Entendeu? Então assim, vocês entenderam o que é pecado? O que é pecado? Aí assim, é pecado. Pare. É, a gente vai ler um livro aqui que Paulo aconselha um discípulo dele tomar vinho por causa da saúde dele. Não tome só água. Tome água com vinho por causa da saúde. Paulo manda. Mas a questão, irmãos, é que ele não mandou ele se embriagar. Ele mandou ele tomar aquilo Eu como quero sair. remédio medicinal. Então, assim, há estudos, né? Eu não sei se é verdade ou não, porque eu não entendo isso, que as pessoas dizem que tomar uma taça de vinho todos os dias é bom para a nossa saúde. Então, tem lugares aí em que eles têm esse hábito de tomar uma taça de vinho todos os dias e dizem que a saúde do coração, disso, daquilo outro, é tranquilo. Isso é pecado? Claro que não é pecado. Mas se eu chegar, aí é onde eu quero dizer, olha só, Como é que eu fazia essa cena? não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou a cair em pecado. Irmãos, você tomar uma taça de vinho é pecado? Não. O pecado é? Se embebedar. Mas é o irmão Adão. Se eu chegar, pronto, o senhor oferece um jantar aqui e chama todo mundo daqui. Todo mundo. Né? Aí tá aqui o povo daqui do assentamento. Tá os crentes e os não crentes. Aí o pastor chega com uma garrafa de vinho e toma uma taça de vinho. Isso vai ser escândalo ou não? Estão chamando de cachaceiro. Isso vai ser escândalo? Com certeza. Então, isso vai fazer o quê? O povo Pecar. pecar. Entenderam? Entendeu por quê? A diferença? É. Então, assim, eu ouvi uma vez o pastor dizendo o seguinte, o pastor que eu gosto de ouvir as pregações dele. Ele disse que estava passeando na praia e encontrou dois amigos que estavam lá, sentados numa mesa, bebendo cerveja.
Aí ele foi passando, aí parou, conversou com ele. Aí eles disseram, sente aqui, fulano, vamos conversar, tanto tempo que a gente não se encontra, vamos colocar o papo em dia. Ele disse, olha, eu gostaria muito de ter a companhia de vocês, de sentar, a gente conversar, mas infelizmente, se eu sentar aí nessa mesa, por mais que eu não esteja bebendo, se alguém passar aqui vai dizer, olha, o pastor estava tava na cerveja. Aí ele disse, aí os amigos dele disseram assim, entre a cerveja e a sua companhia, nós preferimos a sua companhia. Então tiraram a cerveja da mesa e ele sentou lá e conversou com eles. Agora, se ele tivesse sentado, tranquilo, eu vou pedir um Guaraná aqui, uma Coca-Cola, vocês ficam bebendo a cerveja, eu estou aqui. O pastor estava pecando? Não, ele não estava pecando, velho. Ele não estava bebendo. Mas ele estava na roda dos escarnecedores. E quem passasse ia deduzir que ele estava. Irmãos, o nosso testemunho é tão sério, que veja só o que aconteceu com uma irmã. Olha só como as pessoas distorcem as coisas. A irmã estava estendendo roupa no varal. Ela pegou o prendedor e colocou na mão, estendendo o lençol, e colocou um prendedor na boca. Outra irmã passou e viu a irmã com o prendedor na boca. Ela passou lá e viu a irmã com o prendedor na boca. Sabe o que ela foi dizer? Que a irmã estava fumando. Então, para vocês terem uma ideia de como é sério as coisas. Então, por mais que você não esteja fazendo, se você parar no lugar e tiver uma rodinha de ímpios, você, bom dia, boa tarde ou boa noite, e segue seu caminho. Porque se você parar ali, quem anda com porco, farelo come. Então, assim, se você parar ali para conversar, ainda que você não esteja fazendo nada de errado, você vai escandalizar a obra do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Você vai fazer outra pessoa pecar. Então, eu sou o canal de aquela pessoa pecar. Então, eu estou pecando. Porque eu estou fazendo outra pessoa pecar. Ainda que o que eu esteja fazendo não seja pecado. Mas eu estou levando outra pessoa a pecar. Vocês estão entendendo o quanto é sério a gente obedecer a palavra de Deus? Nos mínimos detalhes. Ninguém aqui tem a desculpa de dizer eu não sabia. Nós estamos estudando aqui, vocês estão aprendendo o que deve e o que não deve fazer como cristão. Então, se vocês fazem de consciência, plena consciência, sabendo que está errado. Eu só queria saber esse negócio de hoje. Agora ele sim estava o nego que me chamou. Aí foi lá, colocou. Mandou, mano. Tá vendo? Então, nessa situação, se o nego chamou, o senhor dizia, vem cá, e aí eu não vou não. Entendeu? Então, nessa situação, o que é que eu faço? Se eu passo ali, na porta da... Aonde é que tu fica ali com aquele povo bebendo, Manuel? Pronto, na casa do Naldo. Aí tá a Manuela lá na casa do Naldo com aquele povo lá, fazendo tudo que não presta, né? Aí a Manuela diz, oi, irmã Tânia, vem aqui que eu quero falar com a senhora. Eu digo, ó, o dedinho, vou não. Se você quiser falar alguma coisa comigo, você vem aqui. Entendeu? Tem que ser dessa forma, gente. Porque se eu for até lá, o povo vai dizer o quê? A irmã tava ali, ó. O povo tava bebendo, o povo tava fumando. A gente foi falar com o povo ela, tava ela só disse tudo que não um presta e ela lá no meio. Sabia? Olha o escândalo. Que crente é aqui? Vocês estão entendendo? Eu vou mostrar. Não sei. Se, por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é Tem como impuro abaixar? em si Assim, abaixa o mesmo. volume? Mas se alguém pensa de alguma Não, coisa, mas que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Nada do que Deus fez é impuro. Pare em de si mexer! mesmo. Mas se o meu coração, a minha mente é poluída, aquela coisa vai se tornar Pode ser poluída. USB? Por mais, USB? porque tudo que Deus fez foi bom.
Mas se a minha mente é poluída, aquilo vai ficar impuro para mim. Deixa eu Se falar. você faz com que o cadê? irmão fique Tem triste como por colocar causa algum do que YouTube? você come, Tem sim. então você não está agindo com amor. E Não que deixe lindo, que a olha a pessoa vozinha. por quem Cristo Meu morreu Deus, é se muito perca lindo. por causa da comida que você come. Não dê motivo Olha para as para os galinhas. outros falarem mal Júnior, daquilo que você olha pras que galinhas. vocês acham bom. Tem pintinho Ou seja, amarelinho. se eu gosto de comer uma carne de porco, Olha pra galinha, olha pra galinha. mas se eu chego em uma Pintinho comunidade que amarelinho? comer carne de porco é Vai. escândalo, Eu vou pegar a aí galinha eu vou me gigante. abster de comer a carne de porco para não escandalizar aquela comunidade. Por quê? Porque muita comunidade o porco é impuro. Fala com o Aí se eles não cachorro. comem carne de Dá porco, oi pra eu ele. não vou comer. Por quê? Não, Yuri, não. Assim desliga. Fique quieto. Por causa da minha consciência. É por causa da consciência do outro. Tira a Então, para não mão, causar tira a mão. incômodo, para não causar Olha pra tristeza àquela outra pessoa, eu não vou comer. Cara, assim quebra. Tá claro isso? Oxi. Tem como Pois colocar o reino telefone? de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver Júnior, corretamente tem em como paz desligar? e com alegria que o Espírito Santo dá. Telefone. E quem serve Deixa a eu Cristo botar dessa no maneira telefone. agrada a Deus e é aprovado por todos. Olha que Oh, maravilhoso. isso. A gente agradar a Deus não é lindo demais. Quando O que você fez? quando eu Cancela. vejo aquela passagem, quando eu leio Jó e vejo assim, tu viste meu servo Jó? Homem justo, correto, que se desvia do mal. Olha que coisa linda. É esse exemplo que nós devemos seguir. É isso que nós devemos aprender com a verdade. Olha que bonitinho. E quem serve a Deus, serve a Cristo, dessa maneira agrada a Hoje não tá Deus errado, e é aprovado por todos. Por isso procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Que horas são? Por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Mas não tá, a hora tá errada, Pequena né? que é bebida, a gente não deve tirar da presença de Deus aquele que é fraco na fé. A gente deve suportar aquele que é fraco na fé. Porque existe vários tipos de crente. Existe Tá certo aquele agora, crente que já está firmado, mas existe aquele que ainda é bebê, que ainda está se firmando. Então nós devemos Hoje é ter que dia? cuidado. Júnior? Hoje é que dia? 2. Não foi que eu fiquei. Não foi que eu fiquei. Por uma questão de comida, não destrua o que Deus quer. Todos os alimentos podem ser comidos. Mas é errado comer alguma Então coisa saia! quando isso Você! faz com que outra pessoa Deixa eu brincar com o caia carro. em Então não vou sair. Vocês estão vendo, irmãos? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Todos os alimentos podem ser comidos. Mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que outra pessoa caia em pecado. É o caso da questão do vinho que eu estou falando. Então, se eu tomando uma taça de vinho vai fazer aquela pessoa ou o irmão que é fraco na fé cair em pecado, eu vou estar pecando. Eu vou ser cobrada por isso. Mas eu estou falando do vinho, Vera, mas isso aqui se refere a qualquer outra coisa. Qualquer bebida, qualquer comida, entendeu? O que está certo é não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a cair em pecado. O que está certo é não fazer aquilo que leva o irmão a cair em pecado. Isso não está certo. Não. Olha só, o que está certo é não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a cair em pecado. Entendeu? Porque eu vou julgar ela. Se ela fizer, eu vou julgar você. E tem pessoas que estão tão fragilizadas na fé e tão maltratadas espiritualmente e por causa de um gesto mínimo sai de vez da presença do Senhor e eu vou ser culpada por causa daquilo que eu fiz. Tá entendendo? Mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Tá dormindo? Tem assunto que eu e o pastor, tem assunto que eu e o pastor, nós temos uma visão completamente diferente da maioria dos cristãos. Nós pensamos Pare com isso. completamente diferente. Oxi!
mas a gente não compartilha. Deixa eu falar aqui com a mãezinha. Por quê? O quê? Porque se a gente falar, é Ganhou. escândalo, Olha pra Hannah. entendeu? E não é pecado. Fica quieto, filho. Mas já virou uma cultura. Senta ali naquele banco de trás. Se a gente falar, torna-se uma Senta coisa aqui, olha. escandalosa. E tem pessoas que vai Quer dizer maçã? assim, Quer dizer que é... Não, maçã é minha, maçã é minha. Quer "Você laranja? diz que isso é Quer normal, laranja? Senta aqui, que isso não é pecado, que a Laranja? Bíblia não condena isso. senta ali. Então tem pessoas, laranja, entenderam, mas a maçã é que minha. não vão entender. Cadê a maçã? Então, aí Paulo diz o que aqui? Mas eu Mas guarde entre você mesmo e a outra laranja. que você Eu vou falar crê pra gente, a respeito desse assunto. Ele aconselha. Mas essa daqui é boa. Eu É igual aquela que a mamãe coloca pra você. Feliz a pessoa Ela que vem de não casa é com uma condenada pela Vai querer? consciência, quando faz o que acha que Tá deve muito- fazer. Tá muito azul. Se a minha consciência acusa, é porque é errado, porque é pecado. Mas Deixa eu abrir aqui, quem você vai tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus. Não Quando saia come. por aí. Pois aquilo que ele faz não se baseia na Você é fé. teimoso E o demais. que não se baseia na fé é pecado. Irmão, Um pra trás, que assim fica é, tudo que não é por fé, que eu duvido, é Calma. Oxi, eu estou colocando em dúvida. calma. Deixa eu aquilo sair que Deus primeiro. disse que não era pecado. Por exemplo, Pedro, vocês lembram do episódio de Pedro? Que nós lemos lá. Ó, amor, ligaram a chave. Oi. Ou o botão. Tá ligada a luz do carro, o farol. Vocês lembram que Pedro teve uma visão de animais? Sente pra lá. Oxi, fique quieto. Lembra? Fique quieto. Que Jesus disse, mata e come. Nunca comi isso, depois disso. Tu nunca fica quieto, cara. Então ele disse, Fica se jamais, eu quiser, Senhor, fica quieto se eu eu vou quiser. fazer Cala isso, sua boquinha. porque é Cala sua boca. impuro. Então, naquele momento, Pedro ele estava o quê? Ele duvidou do que Deus estava falando. Então, quando eu duvido das coisas de Deus, da palavra de Deus, eu estou pecando. Se Deus me garante e eu tenho dúvida, e eu não faço por fé, eu jamais vou alcançar aquilo onde a dúvida entra. Por que é que muitas coisas não acontecem na nossa vida? Porque duvidamos. Às vezes, porque lá no fundo, a gente diz, será? Esse será já é uma dúvida. Aí, a gente perde a bênção por causa dessa dúvida. Olha só, então, como Paulo diz, mas quem tem dúvida a respeito do que come é condenado por Deus. Quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé. Então, se eu for comer porco, eu tenho que comer com a consciência limpa, sabendo que Deus disse que tudo eu poderia comer. Então, se ele disse que tudo eu posso comer, então eu não posso deixar a minha consciência duvidar. Eu tenho que comer por fé. Por isso que eu amo carne de porco. Mas eu vou deixar de comer quando? Quando eu vou causar mal a um irmão que é fraco na fé. Então aí não é porque a minha consciência está me condenando, é por causa da consciência do outro, que ele não suporta certas coisas. Entenderam? Quer acrescentar alguma coisa, pastor? Não. Tem certeza? Vocês entenderam? Entendeu mesmo? Agora, ô irmã Maria, me dê aí o questionário. O novo, né? Não, o questionário. Antigamente, quando era aqui em Timbaé, a minha Ô, irmão. Gringo, velho, mas não existe isso mais. Só tem de granja agora. Na rua tem, É? já acha. Vai aqui, mas Cria um pouco aqui pra gente ver. Né, irmão? Gosta Compra porco e cria aí. Você não gosta de pouco, não? não vai comer não. Duas. Tu gosta de um? Ah, tá saindo tudinho, é? Já saiu 3. Olha só. Olha só. Vamos lá. Eu quero que vocês respondam. Só tem 12 perguntas, um pouco pequenininho. Paulo nos ensina para não criticarmos os fracos na fé. Qual o exemplo que ele deu? Foi isso. Não julgasse ele. Qual o exemplo que ele deu? Não julgasse. Não julgar Vocês não lembram não qual o exemplo que Paulo deu? Algumas pessoas creem que podem comer de Beijo. tudo e outras creem que não podem comer daquilo.
Menina, tu tá fazendo o quê? Se vivermos, se morrermos, faremos para quem? Pois Cristo morreu e viveu de novo para ser Senhor de quem? Para ser de quem? Para ser Senhor de quem? Dos mortos e dos vivos. Todos nós seremos julgados por quem? O que as Escrituras Sagradas dizem a respeito do Senhor? Agora eu vou pensar. Diz aí, Maria. Diz Aí vocês vão ler, ó, o que a Escritura Sagrada diz a respeito do Senhor. Aí aqui no versículo tem assim, ó. É isto o que as Escrituras Sagradas dizem. Aí vocês vão escrever o que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim. E todos afirmarão que eu sou Deus. É o que as Escrituras Sagradas dizem do Senhor. Todos nós vamos prestar conta a quem? Eu repeti, foi? A Deus. A Deus. Não devemos fazer nada que leve o nosso irmão a pecado. Devemos procurar as coisas que nos trazem o quê? Felicidade, mas é outra palavra. Também está incluído. Que trazem o quê? O mundo está em... Então nós devemos procurar as coisas que nos trazem o quê? A paz. Todos os alimentos podem ser o quê? Consumidos. É errado comer ou beber algo que vai levar um irmão a cair em pecado? O que não se baseia na fé é o quê? Pecado. O que não se baseia na fé é pecado. Gente, isso aqui tá mamão com açúcar. Pronto. É mamão. Isso aí tá mamão com açúcar. Ah, o vovô disse que Mas não respondi aí, não respondi não. quando eu três, dá mamão com açúcar pra ele. Vocês entenderam o porquê Paulo escreveu essa carta aos romanos? Porque os judeus, tinha muitos judeus convertidos e os judeus comiam certa comida e os romanos não comiam. E ficava aquela crítica, um criticando o outro. Os romanos guardavam, dizia que não era para guardar aqueles dias, o judeu guardava aqueles dias e ficava aquela crítica. Então nós aprendemos hoje que não devemos criticar uns aos outros. Nós podemos, por exemplo, eu posso chegar para Tati e dizer, olha Tati, claro, ninguém, por incrível que pareça, irmãos, eu vivi um bocado de anos, acho que uns 5 anos eu vivi, vestindo roupas indecentes para ir para a igreja e ninguém nunca falou nada comigo. O pastor nunca falou nada comigo, ninguém nunca falou nada comigo. Mas isso é correto? Não. O pastor ou a mulher do pastor deveria me chamar e dizer, chamar a atenção. Mas assim, e por que eu mudei? Porque o Espírito Santo foi trabalhando dentro de mim. Eu fui dando espaço e o Espírito Santo foi trabalhando dentro de mim. Então assim, se a Tati chegar com uma roupa indecente na igreja, qual o pastor tem toda a liberdade e com amor, como é que a gente chama? Aconselhar. Aconselhar, mas não era nem essa palavra. Orientar. Era outra palavra que eu queria colocar. Mas orientar a ela. Exortar. Exortar, pronto, exortar. Com amor, exortar a Tati. Olha, filha, veja bem, essa roupa não é adequada para uma pessoa que é cristã, uma pessoa que é imitador de Cristo, vestir nem na igreja, nem fora da igreja. Mas ele deve exortar ela em particular e não chegar diante da igreja e não, chegar à parte e exortar. Claro, aqui quem tem filha pequena é a Tati. Um conselho que eu dou, a Tati já faz isso. Mas lá em Sete Casas, a maioria das mães que tem filhas pequenas não fazem isso. Que eu acho errado. Eu nunca fiz isso com meus filhos. Por exemplo, a Tati nunca, pelo menos eu não estou lembrada, dessa vez agora que tu voltou, eu não estou lembrada de ir lá de short.
Ela sempre vai, tu sempre coloca um vestido, né? Ou uma saia, ou uma calça. Mas lá em Sete Casa, as meninas vão com shortinho. Shortinho. Calcinha. Mini calça. É. Tem que ter um lugar pra Então mini calça. assim, eu nunca falei nada, mas eu fico olhando assim, eu digo, como é que uma mãe não se toca, ainda mais uma mãe cristã, não se toca, que eu tenho que ser espelho e ensinar a criança. Eu jamais iria comprar uma roupa indecente para minha filha vestir, seja em casa ou na rua. Essa daí mesmo é criada com os pais que não são crentes. Mas quando ela vem para aqui, que ela coloca um vestido, eu pergunto logo, já colocou um short por baixo? Por quê? Porque quando a gente coloca um vestido, eu vejo mulher chegar na igreja com uma saia. Se a sua saia for aqui, se você não tiver cuidado, quando sentar ela fica aqui. E ainda faz assim. Tem muitos. E aí, gente, mulher velha. Ainda tem meu carro. Fica assim, Não é se acha, Vera, é relaxamento mesmo. Entendeu? Então assim, A outra tem aquela idade. Aí quando eu saio assim, o povo pergunta, você não gosta de usar nada, não passa batom, não passa maquiagem. Eu digo, desde quando ela é pequena, ela não gosta de usar nada, Rosa. Não passa nada, ela vai pra escola, ela só pinta o cabelo, passa um brilho, pronto. Eu digo, você fica ressecada. E gosta só de roupa comprida. Só quer que eu com ela diz, ah mãe, não foi pra roupa pra mim não, fechou. Só quer vestido. Já me deu uns 3 vestidos daqueles grandão, todo mês ela fica cada um. então graças a Deus, quem grava, Para de fazer zoada. você deve incentivar isso na sua filha. Porque quando você come uma cristã, você tem que fazer isso. E não comprar um shortinho pra menina andar se rebolando. Uma menina desse tamanho que é horrível. É horrível. Porque eu disse uma amiga minha, ela compra roupa, a filha dela já é uma mocinha, ela compra roupa de criancinha pra ela. Eu disse, você tem que comprar uma roupa pra ela, uma roupa bem adequada nela. Essa roupa não aceita nela. Quando eu estava trabalhando, que eu tinha condições, né, que eu ganhava o meu dinheiro, a maioria das roupas que comprava para ela era eu. Eu não comprava roupa de não crente. Eu só comprava vestido para ela, comprava um shortinho, uma bermudinha no joelho, comprava uma saia, De uma. mas shortinho, Só não de comprava não. uma. Então assim, a mãe, principalmente a mãe cristã, tem que observar como é que as suas filhas e a roupa que as suas filhas. Já sabe, já sabe que veste o vestido. Quando ela vai se cuidar sozinha, ela fica sozinha. Quando eu vou vestir a roupa dela, porque eu esqueço que o short dela me lembra. Mãe, o meu short. Aí ela já vai lá e pega e veste o short dela. Eu não. Se eu esquecer, ela já lembra. Ora aí, pastor, que a irmã Maria quer ir embora. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, porque aprendemos um pouquinho mais da tua palavra. Capítulo 14 de Romanos. Pai, que possamos aprender mais, te louvamos por mais essa tarde na tua presença. Te louvamos pelas pessoas que vieram, em nome de Jesus. Amém. Lembrem-se de amanhã, jejum e oração.